Oi, gente. Nós preparamos para a disciplina de Literatura e Ensino 2 uma fala, ou melhor, nós convidamos a professora Daniela Novelli, que é doutora pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas aqui na UFSC, e que vem da área da moda, não é isso, Dani? Exatamente. E para falar sobre a sua pesquisa de doutorado, cujo título foi A Branquidade em Vogue, Paris e Brasil, Imagens da Violência Simbólica no século XXI. Fazendo então um estudo comparativo ou uma análise dessa revista publicada tanto na França quanto aqui no Brasil, certo? Exatamente. Então, por favor, Dani, fique à vontade para a sua fala, e você tem o tempo todo que for necessário para isso. Ok, muito obrigada, professor Jair. É um grande prazer estar compartilhando com a turma parte da minha tese de doutorado, como o Jair falou, que trata da branquidade em vogue. Então nós vamos ver a seguir o que é a branquidade e o que envolve o estudo da branquidade, que é um campo de estudo já que emerge no Brasil na década de 90, cuja origem vem dos Estados Unidos. E essa pesquisa, eu gostaria de inicialmente enfatizar que ela é fruto de um olhar do gênero, né? Portanto, ela se enquadra dentro da área de pesquisa e estudos de gênero, estudos coloniais, né? Pós-coloniais, estudos culturais, principalmente. E como ela é interdisciplinar em ciências humanas, ela é o resultado também de autores e pensadores de vários campos disciplinares de conhecimento, principalmente a história, a antropologia e a sociologia. Então eu gostaria de começar passando ao próximo slide, em que eu vou enfatizar para a turma, para todos vocês, então, qual é o objetivo dessa fala, que se enquadra também no objetivo da minha tese. Apontar, então, a construção social da branquidade na revista Vogue, a partir do corpo feminino, nos contextos francês e brasileiro, considerando a produção discursiva, textual e imagética deste periódico de alta moda e prêt-à-porter de luxo no primeiro decênio do século XXI. Esta categoria de moda, chamada alta moda e prêt-à-porter de luxo, a qual eu fiz uso na tese e que estou trazendo para compartilhar com a turma, se trata da moda que é vendida nessa revista. Ela é marcada historicamente pela invenção do que nós chamamos na França de alta costura, que é a produção de roupas exclusivas, feitas à mão, e mais recentemente, e aí da segunda metade do século XX para frente, pela produção em série e relativamente restrita de coleções que são desfiladas nas semanas internacionais de moda, as chamadas Fashion Week, e aí nós temos em vários países e continentes do mundo, abrangendo ainda setores de acessórios e perfumes. Vamos passar para o slide seguinte. Eu gostaria de começar, então, colocando para a turma produção discursiva, né? Que produção discursiva é essa que eu me refiro quando eu vou analisar as imagens? É uma produção que revela um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa. Essas condições de exercício da função enunciativa, elas foram bastante problematizadas, né, por um filósofo chamado Michel Foucault, contemporâneo, então, ele é do século XX, onde ele vem pensar que há sempre regras, né, que são normativas, ou seja, que elas são tidas como normas, né, na sociedade, em que elas são frutos do seu tempo, do seu espaço, né, em determinada época, em determinado país, em determinada área, né, ou tem a ver com determinada língua. Então, quando eu falo em produção discursiva desta revista no Brasil e na França, eu estou também convidando a pensar que esse estudo envolve diferentes contextos de produção, neste caso o francês e o brasileiro, né, com todas as suas diferenças culturais, sociais e também históricas, né? A história do Brasil, ela é uma história distinta da história da França, embora nós tenhamos uma relação bastante próxima, como sabemos, a partir do século XIX, né? Onde nós
nos afrancesamos, podemos dizer assim. Um outro conceito bastante importante, que é o segundo conceito que eu gostaria de trazer para a disciplina, é o conceito de naturalização. Nós vamos falar muito na naturalização do corpo branco nessa pesquisa. Do que se trata é quando eu consigo ver que há uma atribuição de qualidades essenciais, ditas também biologizantes, porque elas têm uma relação bastante próxima com a biologia, né, com o corpo físico e biológico, aos indivíduos para justificar determinadas práticas humanas consolidadas no senso comum por meio de padrões específicos de comportamento, mas que na realidade essas qualidades elas são construídas socialmente, ou seja, nas relações entre as pessoas e muitas vezes relações hierarquizadas, ou seja, em que há um jogo de poder, né, em que o exercício de poder e de dominação ele está a todo tempo fazendo parte, né, desses discursos, dessas práticas e também dos papéis sociais. Eu trouxe como exemplo o fato de pensarmos que a competição, a força e o intelecto são da natureza do homem, né, são naturais do homem, ao passo que a fragilidade, a delicadeza e também o romantismo são naturais da mulher. Como isso está historicamente construído mesmo, não é? Exatamente, né? Então, o papel nessa pesquisa também foi mapear naturalizações de práticas sociais, não só do gênero, como o professor Jair colocou, né? São construções, sim, são construções que vêm naturalizar papéis sociais do que é natural do homem, do que é natural da mulher. E é interessante a gente pensar como na nossa sociedade, por exemplo, eu posso justificar para um cargo de diretor de uma empresa um homem. Por quê? Porque é natural dele ser competitivo, ser forte, ser super inteligente. E justificar que uma mulher, então, faça o papel da secretária, porque ela é frágil, ela é delicada, ela vai ter um melhor trato com os clientes no telefone, né? Quando eu faço isso, eu estou também naturalizando essas características, até mesmo biologizantes, né? Porque a mulher ela é mais sorridente, porque a mulher ela pode se vestir, né? Ela é mais atraente para os clientes, ela pode promover maior venda na minha empresa, né? Então tudo isso são exemplos de naturalização. E porque a mulher é mais delicada e por isso poderá ser um bom, como se diz, um bom rosto isso, para a empresa. Um cartão de visitas, eu diria. Um cartão de visitas, exatamente. Perfeito, professor, é isso mesmo, né? Então o papel também nessa apresentação que nós estamos trazendo é pensar a questão da naturalização voltada para a raça, por isso vamos tratar da brancura e da branquidade, como é o caso do nosso próximo slide. Então, eu trago para a gente refletir uma frase em que está entre aspas, aí, uma citação traduzida de um coletivo de pesquisadores da França, no qual eles dizem: a brancura é fruto de uma aprendizagem social que repousa sobre a socialização dos indivíduos. Essa socialização ela está diretamente ligada ao processo de naturalização, porque a gente aprende a naturalizar, é uma aprendizagem social. Né? Assim como há teóricas no Brasil que falam sobre a branquidade, como a Berenice Bento, a Edith Pisa, e elas colocam que realmente o embranquecimento é um primeiro sinal, né, de naturalização dessa brancura no Brasil. E essa naturalização, ela é fruto de uma aprendizagem, né? Basta olharmos para a mídia, para as televisões, né? As novelas, que no Brasil são referência internacional, mesmo na Vogue, não é só a Vogue como periódico de alta moda, né? Mas periódicos que têm um público com um poder aquisitivo mais baixo, também trabalham essa questão do corpo branco. E essas teóricas afirmam também que a mulher branca ela não se enxerga racializada, justamente porque se naturalizou o branco como o neutro, né? E ele é hegemônico. Então, qual é o nosso papel? É desnaturalizar o corpo branco feminino da moda ocidental. Como eu trouxe ali uma imagem para a gente ver, que é de uma exposição, o corpo da manequim vista em Paris, em que nós temos, né, logo na entrada da exposição, eram as duas primeiras imagens de fotógrafos, muitos deles que participaram, né, colaboraram com a revista Vogue também, para problematizar, né, ou seja, trazer em pauta, dar visibilidade para esse processo de desnaturalizar. Então, o papel também do pesquisador, nesse sentido, que trabalha com
a questão racial, como é o meu caso, e o corpo feminino, é desnaturalizar. É como se nós fizéssemos um trabalho de investigação e fôssemos invertendo, né, aquele corpo que nós estamos vendo e começando a pensá-lo de outras maneiras. E pensar também em outras implicâncias por conta das interseccionalidades, porque essas duas imagens também, além de serem mulheres brancas, elas têm cabelos compridos, mais alisados, uma maquiagem suave, sobrancelhas bem feitas, inclusive para pensar na transformação do corpo. Para ser mulher você precisa ter sobrancelhas muito bem feitas, precisa estar com a depilação em dia. Perfeito, né? Todo o sistema da moda é assim, né? O sistema da moda, principalmente ocidental, no qual o corpo branco feminino é o seu ápice maior, né? É um ícone da moda. Funciona dessa maneira, né? Então, como o professor Jair bem lembrou. Vamos passar então para o nosso próximo slide. E vamos tratar então do terceiro conceito, né, que se chama violência simbólica. Como vocês viram, né, puderam observar, ele está no título da minha tese e, portanto, no título dessa apresentação que estamos conversando hoje. Né? Então, o que é a violência simbólica? É um conceito trazido na década de 90 por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, em que ele vem chamar a atenção que essa violência é um tipo de violência que se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode discordar do dominante e então da dominação. Quando ele dispõe para pensá-lo ou se pensar, ou melhor ainda, para pensar sua relação com ele, apenas de instrumentos de conhecimento que ele possui em comum com ele, e que, sendo apenas a forma incorporada da relação da dominação, fazem aparecer essa relação como natural. Né? Nós iremos ver mais adiante como as produções discursivas de Vogue Brasil revelam, por exemplo, a importação de um olhar estrangeiro para a nossa cultura popular e para a nossa natureza. Ora, isso é um bom exemplo de uma violência simbólica, né? Porque as produtoras da revista Vogue Brasil, né, quando eu digo produtoras, é a editora-chefe, as editoras de moda, né, os produtores, né, da parte de boutique, a beleza, também estão todos envolvidos nessa produção. Eles devem seguir um conceito internacional da revista. Né? Se esse conceito internacional evidencia o corpo branco, eles não têm escolha. Né? Então, nessa pesquisa, eu pude comprovar que no Brasil, quando eu vou embranquecer, por exemplo, a figura da mulata ou da sertaneja, né, que são figuras da nossa cultura popular, eu vou admitir, então, perante essa produção nacional, né, brasileira, que sim, fazemos parte de um processo de violência simbólica. Logicamente, se formos entender do modo que Bourdieu propôs isso. Né? Então, vamos entrar agora mais adiante no conceito da branquidade. Né? Por que na tese também o leitor, né, os seus alunos vão poder observar que eu usei também o termo branco entre colchetes, né? Ele no plural, no singular, ou no feminino, ou no masculino. É justamente para dar visibilidade a esse corpo que é tão naturalizado pelo sistema da moda e que vende muito, né? Vende milhões e milhões e milhões de dólares, de reais, de euros, né, no mundo todo. Então esse corpo, ele é um corpo que precisa ganhar visibilidade, ser analisado, ser discutido e ser desnaturalizado. É para isso então que entra a questão do campo de estudos da branquidade, né, que no inglês pode ser lida como whiteness e no francês blanchité. É uma tradução, então, o que significa essa branquidade? É como se ela revelasse, né, materialmente e idealmente, porque nós estamos falando de modelo de beleza ideal, né, o que mais vai ter aceitação, de relações sociais racistas, favoráveis, neste caso, ao grupo social dos brancos ou das brancas. Né? Quem diz isso é Horia Kebabza, uma pós-colonialista, num texto muito legal que ela cita, o universal lava mais branco? Ela pergunta. Né? Então, ela está questionando, ela está a todo tempo pontuando esse privilégio racial branco. Por que não a escolha do termo branquitude? Né? O professor Jair bem me perguntou. Eu coloquei ali para os seus alunos prestarem bastante atenção
Vamos pensar na negritude, né? Ela é um movimento literário e artístico que busca valorizar os aspectos positivos da cultura ou da identidade negra. Dessa forma, a tradução branquitude não foi a escolhida, porque ela poderia ser apenas uma afirmação daquilo que seria positivo em relação a uma cultura branca, o que é perfeitamente contraditório ao conceito desenvolvido aqui, né? É toda essa reflexão que estamos fazendo, tá? Claro que brancura, branquidade, branquitude são conceitos que, em geral, falam do mesmo privilégio, né? E que sofreram interpretações diferentes ao longo da história. Não sempre se falou em branquidade, né? No Brasil, por exemplo, teve uma corrente que começou a falar em branquitude, mas que também significava esse privilégio. Tá? Importante pontuar isso. Porque isso também acaba retomando muito o espaço de circulação da Vogue, né? Exatamente. Daquilo que você estava falando há pouco, sim, do que representa a cor branca, se entende como um empoderamento, e se entende também que as pessoas que estão num status social, econômico mais elevados são brancas ou embranqueceram, de uma certa forma, simbolicamente falando ou não, mas para pensar que há um estabelecimento de diferenças de estratos sociais, né? Perfeita a sua colocação. Acho que até nos ajuda a avançar no conteúdo, no sentido que você chamou a atenção para um outro eixo de dominação, que é o de classe, né? Assim como a sexual também aparece, por exemplo, no embranquecimento da mulata, e a de gênero também, quando você coloca lá uma mulher e não um homem, por exemplo, né? Numa posição de mulher mais disponível, né? Sob as lentes de um fotógrafo que geralmente é um homem, né? Nós sabemos que a Vogue tem na sua história fotógrafos homens, né? Então nós podemos avançar, porque justamente o professor Jair já introduziu uma outra categoria muito importante na nossa reflexão, que é a interseccionalidade, né? Que nada mais é do que uma ferramenta teórica que permite pensar na articulação de várias categorias, né? Como eu falei, incluindo ali no slide a geração ainda, né? A raça, a etnia, a sexualidade, para entender um fenômeno discriminatório, né? Seja ele qual for. Nesse caso, o enfoque maior ele é num fenômeno discriminatório racial, mas que é entrecruzado, né, por outros tipos de dominação. É importante também colocar um conceito seguinte, como eu falei, né, quando a Vogue Brasil ela importa o olhar estrangeiro para fazer os seus editoriais de moda, a gente está falando de autoexotismo, que é um processo histórico de exotismo, pautado na identidade ou na originalidade do país, seja ele qual for, né? Bem como na exploração do tropical e do pitoresco no sentido europeu. E aí, nesse caso, já é o Brasil, né? Em representações da natureza e da cultura popular, que combinam o olhar voltado para aquilo que é estrangeiro e a percepção de si mesmo, né? Então, a Vogue Brasil, para ela ser aceita, né, dentro do que nós vamos ver mais tarde, que é uma matriz discursiva da editora da Vogue internacional, ela realiza esse mecanismo, né? Ou seja, ela reproduz também a branquidade no contexto nacional. Tá? E aí o Brasil volta a ser destaque pela via do exótico, como essa trajetória mesmo de uma produção literária, do outro olhando para o Brasil, para a ex-colônia, se nós pensarmos nessa relação entre Europa e Brasil, né, como este espaço do diferente, daquilo que desperta curiosidade. Isso. Há pesquisas, né, sobre outros periódicos franceses, não só sobre a Vogue, que enfatizam que muitas vezes os franceses não têm a noção de que o Brasil é ocidental, de que ele é um país do Ocidente, né? Então nós somos um território simbólico para o exotismo, né? É isso que eu penso também. E claro, na colocação internacional da moda brasileira, hoje nossos bons estilistas já desfilam lá fora muitas de suas coleções. É claro que por questões mercadológicas, eles também exotizam o nosso país, porque é uma maneira de falar a linguagem que o estrangeiro vai haver uma identificação, né, com aquele ethos, né, com aquele clima criado nos desfiles, por exemplo, né, ou nas suas próprias peças, e como que eles vendem isso lá fora.
Então, o que a gente vê, antes de entrarmos nas análises, ainda temos mais alguma coisa para colocar. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o surgimento da Vogue no próximo slide, né, que aí envolve o público-alvo e, como eu falei, o conceito de vanguarda da revista. Nessa pesquisa, a Vogue ela não foi só apenas tida como uma revista de tendência, ela foi fonte e objeto de pesquisa, né, nesse caso uma pesquisa interdisciplinar. Então eu pontuei ali o lançamento da primeira Vogue do mundo, né, foi em 1892 nos Estados Unidos, e depois as outras duas versões que são as que nós vamos analisar algumas edições nessa aula. 1920 surge então em Paris as edições, né, francesas da Vogue, e 75, né, Ano Internacional da Mulher, né, surgiu no Brasil. Né? Todo mundo fala, nossa, mas que contexto ela surge, uma revista de elite, né? Mas realmente, né, ela teve o surgimento, né, nesse período. O público-alvo, então, é predominantemente feminino, é um público jovem, com poder aquisitivo médio alto a alto, e são mulheres consideradas, entre aspas, formadoras de opinião, né, nas suas capitais, né, no seu país, e também viajam bastante ao exterior, né, colecionam a revista, além de especialistas em moda e design que também consomem, né, Vogue, e não só brasileira, como Vogue de outros países. Interessante notar que a Vogue Paris, por exemplo, ela é vendida muito mais cara no Brasil do que lá na França, né? Ela é exorbitantemente mais cara, ela é bem acima do que se você fizesse uma conversão, né, mais realista no mercado, né? Então isso também coloca a questão da eficácia, né, simbólica que tem Paris no universo da moda. Essa eficácia simbólica tem a ver com o conceito da vanguarda, né, que é o que eu chamei de matriz discursiva Condé Nast, que é a editora da revista Vogue. Esse conceito, então, né, depois de todas as análises realizadas, eu espero que ele vá ficando cada vez mais claro na nossa aula, ele oscila entre criatividade e o que eu chamei de classicismo, né? Vogue liga simultaneamente o discurso de renovação constante, né, e criatividade a valores fundadores e herdados de um classicismo intemporal. O que é esse classicismo? É quando eu trabalho elementos, códigos, signos que reforçam a tradição, a elegância, a sobriedade, a harmonia, né, que são tão típicas do período do classicismo, né? E que, por sua vez, é muito europeu. Exatamente, é bastante europeu. Hoje em dia a gente fala em neoclassicismo, né? Mas é como se houvesse realmente um resgate, né, daquela estética, né? A gente sabe, no período clássico das deusas, né, gregas, elas eram todas brancas. E né, como magras. Isso foi ressignificado para a Europa, né? A arte greco-latina, que aí migrou para a Europa, e aí está também esse jogo da branquitude já ali. Exatamente, e no Brasil isso fica muito claro com a vinda, né, dos missionários artistas franceses para o Brasil, né? Quando eles são convocados para virem, nós havíamos passado por 3 séculos de barroco, né? E eles vêm então com a missão de realmente impor, né, o classicismo e o romantismo, né, à nação brasileira, né? Houve um choque cultural bastante grande. Como a arte ou o movimento, a representação artística que teria, no sentido mais amplo, né, que teria legitimidade para acontecer. Exatamente. Né, no sentido de que o que era produzido aqui localmente não tinha valor como era o clássico. É isso que eu estou pensando, inclusive para nós pensarmos nesse jogo que há de empoderamento mesmo de nação, entre aspas, né, dessas forças de negociação entre Paris e França e Brasil, essa importação de culturas, etc., ou Inglaterra e Brasil. Certo. Que aconteceu bem no século XVIII e XIX, que nós ainda nos alimentamos bastante. Até hoje, né? Até hoje. Inclusive o modernismo foi uma tentativa, né, de positivar a mestiçagem, né, mas ele acabou não tendo essa força de ruptura, de realmente... Porque o nacionalismo ele também serve a uma branquidade que a gente pode dizer que é conservadora, né? Ela é conservadora porque ela realmente segue esse estilo, né? Até porque este conceito positivista, né, de ordem e progresso, ela é elitista supremo. Perfeito.
Ótimo. Porque Exatamente. o positivista vai pensar justamente nesse empoderamento, nessa organização, na separação, na classificação. Isso. E vai sustentar, inclusive, o discurso branco, o homem branco especialmente. Exatamente. Aí toda a questão do desejo, né, do colonizador branco nas nativas, né, negras, índias e as pardas, né? E eu sugiro aos seus alunos que leiam A Distinção, de Pierre Bourdieu, que é uma obra bastante visitada e revisitada, em que ele realmente fala da distinção de gosto, né? E como o estilo também se aprende, né? Faz parte de uma aprendizagem social, a distinção, né? Depois eu incluirei no Moodle esta referência completa para vocês terem acesso, está bem? Ótimo. Bom, então podemos seguir. Como nós acabamos, eu acho que esse próximo slide ele retrata bem o que nós estávamos falando, né? No canto superior esquerdo nós temos as celebridades, então, que vêm para os desfiles, sejam elas as modelos que estão nas campanhas publicitárias, né? As modelos mais antigas, mais clássicas, as produtoras de moda, o público que vai assistir desesperadamente, né? Que é um autógrafo. Então, há uma produção discursiva de Vogue que é construída a partir de um corpo de produtores, de um conjunto específico de lugares de produção de discursos, né? E isso foi muito bem colocado por dois sociólogos franceses, né? Que justamente é Bourdieu com Luc Boltanski, que trabalhou com ele no Collège de France. Eles assinalaram, então, esse sistema, né, que a gente pode dizer de legitimação e que se aplica perfeitamente ao magazine, né, ao periódico Vogue, tá? Aí vamos ver a seguir o papel das redatoras, chefe de moda, que fizeram parte, então, do corpus de pesquisa que a gente vai analisar algumas imagens. Então, são edições publicadas entre 2001 e 2010. Na França, a Karine Roafeld é a redatora-chefe deste período, e no Brasil, a Patrícia Carta. Tá? Podemos passar para o próximo. Aqui é um pensamento de Stuart Hall, também, que é um teórico, né, jamaicano, mas que fez a sua carreira, né, no Reino Unido, e ele problematizou toda a questão da identidade, né, no século XX, no século XXI, e aonde ele vem chamar a atenção que, sob o esquema corporal, há um outro esquema, que é composto de histórias, de anedotas, de metáforas e de imagens, que nos interessa muito, né, nessa pesquisa, e que constrói a relação que entretém o corpo com o espaço cultural e social que ele ocupa. Hall diz que são essas histórias que constroem essa relação, e não a inscrição da diferença no corpo. Então, nós não estamos recriminando um corpo branco gratuitamente, né? Ele tem o direito de ser um corpo branco, assim como um corpo negro, um corpo amarelo, né? Mas o problema é quando você constrói toda uma história, né? E aí a importância da produção discursiva que nós vimos no início, né? Justificando, então, que esse corpo é um corpo que é o idealizado, ou deve ser um corpo alcançado, né? Aí eu acho que estamos, sim, contribuindo para pensar como que isso é feito, né? Bom, então vamos ver a seguir algumas histórias, né, que ajudaram a construir o corpo branco em Vogue, começando pela versão francesa. Vogue Paris enfatiza, então, a cultura estético-erótica, né, baseada na figura da cortesã chique. Era a chamada prostituta de luxo do século XIX da França, e ela se tornou um objeto simbólico de um consumo ostentador. A sua imagem retornou à cena da alta moda e do prêt-à-porter de luxo, recolocando em cena um erotismo de luxo, né? Então, nas edições de 2001, 2002 até 2003, vários editoriais fizeram referência a essa figura da cortesã chique. E eu gostaria de retomar uma teórica que fala sobre a moda francesa, né? A Best. Ela diz que não é somente um poderoso significante da criatividade francesa, mas de um simbolismo aristocrático de poder e prestígio, né? Outro ponto, outra figura bastante presente na Vogue Paris é justamente o culto da livre atitude republicana da mulher parisiense. Republicana entre colchetes, por quê? Porque a gente vai ver no próximo editorial analisado que esse republicanismo ele é aristocrático ao mesmo tempo, né? Então ele não cultua uma figura de uma mulher livre, com direitos conquistados, né? Ele fica num outro nível de discurso que nós vamos ver. Então, a parisiense, ela constitui de uma só vez a essência de uma feminilidade francesa.
e um ser superior, cuja identidade reside em seu pertencimento ao território parisiense. Isso quem teoriza é a Inês Rocamora. Ela estudou muito a Vogue Paris também, é outra teórica que se dedicou à Vogue. Então vamos pensar que a construção discursiva, ela perpetua, né, a emanação de uma essência, ou seja, a essência da mulher e da feminilidade francesa. Eu trouxe uma citação de Karine Roitfeld em que ela fala: como definir a mulher francesa? Em algumas palavras, livre e sofisticada, talentosa para o preto e a nudez, indiferença do gesto, vivacidade do espírito, uma maneira impressionante de movimentar, de fumar, uma aparência indefinível. Ela se consome com paixão, ela inspira. Yves Saint Laurent, Chanel, Sonia Rykiel ou ainda Nicolas Ghesquière, para citar apenas estes, traçaram os contornos do seu estilo, dão a ela suas cartas de nobreza. De repente, mesmo que hoje a moda vibre em escala mundial, a França conserva um lugar à parte. Este número é a prova disso. Este número que Roitfeld se refere é aquela edição da Vogue de 2008 que foi analisada, né, que nós vamos ver em seguida o editorial. Vamos passar para a imagem, então? Trata-se de um editorial que se chama Ça c'est Paris, e traduzindo nós podemos dizer: isto é Paris. Pode-se ler então o seguinte texto traduzido ao lado da primeira imagem: pequenos vestidos pretos, detalhes lingerie, gosto declarado pelo acessório e senso refinado de provocação. Talhada no couro ou cortada na seda, ornamentada de joias de criadores ou de tesouros da alta joalheria, a panóplia da parisiense, olhadela nas garotas de Madame Claude, emprega todos os charmes de sua mitologia. Observemos também como a revista trabalha bastante palavras em maiúsculo, itálico, tudo isso para chamar a atenção, né, na parte linguística dos seus editoriais. Então, podemos perceber logo de cara que a branquidade produzida por esses signos, né, de sofisticação e mesmo de liberdade, por exemplo, como a nudez e o preto, é construída justamente a partir do valor simbólico que a sedução adquire na maneira de pensar a identidade nacional francesa, incorporando traços de um republicanismo que também é aristocrático. Será abordado mais adiante. Vogue Paris refere-se frequentemente à figura então da parisienne, né, a parisiense, como essa essência da feminilidade. Se nós pensarmos nessa essência, essa palavra é muito forte, né? A Vogue marca bastante, principalmente a Paris, nessa essência da mulher parisiense, né? Se referindo então a um certo essencialismo, e aí a gente pode cair na tal da naturalização que nós já vimos, né? Se o preto conota sofisticação, né, um refinamento, ganha força estética, né? E reforçando então essa mitologia dessa figura, não somente física, né, com as mulheres brancas, jovens, altas, extremamente magras, mas a parisiense, ela se torna mesmo uma espécie de incorporação material da França, né, e principalmente da capital francesa. Tá? Vamos passar adiante, vamos ler o próximo slide. Vamos passar então, eu trouxe aqui o Brasil, para a gente ver o contraste que há entre um e outro, né? Vamos analisar mais para frente um outro editorial. Então, vamos ver o que a Vogue Brasil faz, né? Eu trouxe um exemplo para nós analisarmos, que é a figura da nativa civilizada, né? É uma figura dessa mulher que ela é um pouco primitiva, né? Que ela é cultivada à moda europeia, por isso ela é civilizada, embora personificada pela potência juvenil e por toda a sensualidade que é naturalizada à brasileira, né, e que neste caso é exalada pela figura da modelo super top Carol Trentini, que na época deste editorial, em 2007, 2008 também, ela era referência internacional, ela desfilava em todos os desfiles dos Estados Unidos e da Europa, né? As principais Fashion Weeks ela fazia. Então, estrategicamente, Vogue traz a figura de Carol Trentini para personificar, né, essa mulher que ela tem uma certa ingenuidade no olhar, ela é extremamente jovem, e essa também é uma outra diferença que faz parte do imaginário que exotiza o nosso país, né? É um país jovem. Então, a visão sublime do Brasil ela é construída a partir de uma vida natural, espontânea e harmoniosa em relação ao mundo. A América tropical de Vogue, entretanto, ela não é primitiva.
né? Nós podemos ler logo no editorial Classe à Beira-Mar, na página 98, né, da edição de 2007, em que a editora de moda Daniela Falcão escreve: o passaporte para o verão está nos biquínis e maiôs com detalhes sofisticados que resgatam o estilo clássico. Olhem aí o exemplo do classicismo intemporal, né? Está marcando a questão do estilo clássico. O resgate também é uma palavra, um verbo bem forte, né? A questão do resgate, da tradição. E a sofisticação, ela está então bem colocada, né? E sem contar a própria palavra passaporte, né? Perfeito. Que é a viagem. Isso, quer dizer, quem está pronta para quem está autorizada, né, a viajar. Ótimo, professor. Então, vamos lá, vamos seguindo. Agora eu vou fazer uma análise, né, sobre esse editorial, então, que nós acabamos de ler o título. Classe à Beira-Mar. As tonalidades de verde e amarelo, como vocês podem observar, incluindo o dourado, contrastam com o preto e o branco dos biquínis e da iluminação, reforçando a ideia de luxo e elegância. A paisagem grandiosa, generosa e exuberante parece ser um importante significante, né, de uma essência nacional, marcada por uma estética romântica que valoriza um passado nostálgico e perdido, onde seria possível recuperar virtudes que faltam à realidade presente. Mas, diferentemente da atitude romântica que abandona o mundo burguês em favor da vida rural e do passado primitivo que tenha sido preservado de algum modo, a mulher branca de Vogue Brasil deseja usufruir de todos os privilégios e benefícios de uma branquidade que lhe garante o tal passaporte para o verão, né? A figura da nativa civilizada, embora personifique essa potência juvenil de que falamos, né, ela também chama a atenção para a existência de um antigo sonho de ser moderno e civilizado, como bem colocou a Denise Santana, né, em 95, que também está na bibliografia desta aula, aonde ela chama a atenção para o fato de que há muito tempo, né, persegue então as elites do Brasil, sendo inclusive revelada pelo gesto que embeleza, né? Talvez seja por isso que a Carol Trentini, esta top model deste editorial, tenha sido escolhida, né, revelando a parte traseira do seu corpo com discrição e sofisticação, como um modelo de biquíni imaginado pelo olhar estrangeiro, pois sabemos que ele é de dimensões maiores, né, do que geralmente a maioria das mulheres brasileiras prefere. Então, provavelmente, esse autoexotismo construa a maneira brasileira, entre aspas, né, de ser branca e rica. Mas é possível identificar também a erotização do corpo da modelo, que se torna também objeto de desejo colonial branco, né, se nós estivermos pensando então no olhar europeu estrangeiro, como se a sua imagem remetesse em alguns momentos à figura da Índia nativa, né, aqui embranquecida, mas ainda disponível sexualmente, pois os seus cabelos estão desalinhados, selvagens, suas expressões faciais e corporais também convidam ao prazer de um voyeurismo, ou seja, de um planar do olhar sobre ela, né? E outras vezes a figura de uma mulher branca quase inacessível, não é mesmo? Né? Do alto da sua branquidade, podemos dizer assim, tá? Vamos passar adiante então. Mais um exemplo então de autoexotismo, só que dessa vez não da natureza e sim da cultura popular brasileira. Como já comentamos várias vezes, a figura da mulata, então, ela parece participar de uma branquidade conservadora. E eu trago uma citação da Débora Leitão, que também está nas referências finais, na sua tese, em que ela também diz que o popular vira fonte de inspiração e acaba permanecendo dentro dos padrões de gosto das classes médias e altas, porque é exotizado. Peter Fry também comenta que a conversão de símbolos étnicos em símbolos nacionais abrange a apropriação da figura da mulata brasileira, evocada pelos meios de comunicação no Brasil quando o assunto é carnaval, sendo um significante, ou seja, aquilo que significa algo, que é invisível, porque ao mesmo tempo essa mulata ela é negada, mas ela é evocada, como nós vamos ver mais adiante. Então, no próximo slide, nós temos, coincidentemente ou não, um ano depois, a mesma modelo, Carol Trentini, né, marcando mais uma vez a edição da Vogue.
Ela aparece então coberta com um longo vestido feito sob medida com plumas, segundo a editora Daniela Falcão escreve logo na abertura do editorial. E na mesma imagem então podemos ler: entre em ritmo de festa sem compromisso com o dress code, ou seja, o código do vestir. Valem longos de plumas e boné, paetês gritantes e regatas de algodão, jeans e glam total. Esse glam faz referência ao glamour, tá? Afinal, não existe nada mais bacana que ser maravilhosa sem fazer força. Fecha aspas, né? Então, palavras estrangeiras que são recorrentes em Vogue, principalmente Brasil, funcionam iconicamente, ou seja, elas remetem a um passaporte para uma sociedade moderna, aqui representada pelo mundo do entretenimento, né? Como Garcia, que também está na nossa bibliografia, falou da figura da Carmen Miranda, como ela entreteve, né, norte-americanos e brasileiros também com a sua branquidade. Dessa forma, palavras como o street, que significa rua, o dress code, código do vestir, como eu já comentei, e o glam, que é a abreviação do glamour, legitimam discursivamente um elevado capital cultural. Esse capital cultural também é um conceito de Pierre Bourdieu, né, no qual então ele fala que é fruto do nosso conhecimento, do nosso aprendizado em relação à nossa cultura ou a outras culturas que existem pelo mundo, né, e que a gente sabe que as pessoas que desfrutam, né, de uma condição econômica mais alta, geralmente elas possuem um capital cultural mais elevado, né, que é o caso das leitoras de Vogue. Então, esse elevado capital cultural, né, revela ao mesmo tempo uma globalização americana, apontada por Hall, né, e abordada também nesse editorial. Nós temos ali regatas, uma estética, né, do esportivo, da moda esportiva, que é bastante americanizada, né, norte-americanizada, os patins, né. Então nós temos ali alguns signos, né, que evocam também Estados Unidos e não só França. Bom, além do vestido de plumas, ela usa também maiôs, hein? Vamos observar ali de malha dupla face, paetê, jaqueta jeans com brilho, jardineira jeans, camiseta e regata estampadas, bermuda de plumas, além de pingentes acessórios de cabeça, do criador Valério Araújo, né, que ele faz bastante peças, inclusive para as produções de Vogue, e um adereço carnavalesco, observaram ali, um adereço mais antigo da escola Beija-Flor. Nessa época, justamente, ela desfilou como madrinha de bateria, não, foi como passista. Ela desfilou como passista de uma escola de samba no Brasil, né? Então, essa composição visual que a Carol Trentini tenta vender em Vogue, ela faz parte de uma reprodução, né, de um efeito que na moda se chama de high-low, ou seja, peças caras com peças baratas, né? Isso também é uma estética que vem aí no final dos anos 2000, muito forte, que agora no século XXI nós vemos muito na moda, né? Atrizes com peças caríssimas e o chinelo no pé, de uma marca super acessível, bem popular, né? Então, a Vogue também, de certa forma, quando ela exotiza a cultura popular, ela também faz por meio desse jogo, o jogo do high-low, né? Então, ela coloca ali, por exemplo, né? É um recurso estilístico que ela se abre mão, né? Em que ela mistura regatas de Balenciaga, que é uma marca centenária, uma maison chiquérrima, né? Da França. Então, ela traz lá uma regata, que é mais acessível, justamente porque tem que ajudar também a vender essa moda, levando em conta a crise mundial, né? Afinal de contas, nós não temos mais aquela elite com aquele poder de compra que nós tínhamos, por exemplo, no século passado, né? Tá? Isso. Bom, então vamos ver aqui. A escolha, então, bom, vamos passando adiante. Vamos finalizar a análise desse editorial, né? Então, que nós vemos a fusão do estilo glamour, que é o clássico, deslumbrante, sofisticado, com o estilo casual, como eu disse, esportivo, jovem e descontraído, tá? Nós podemos observar ali no editorial também que ela usa sandália e usa patins. Ela usa regatas e peças, por exemplo, que custam R$ 28,00 e outras que custam R$ 11.160 no mesmo pode editorial. Dizer qual custa, mas qual custa 11 mil?
11 mil, deixa eu ver, se eu não me engano... Não sei te informar precisamente, nós teríamos que ver a imagem mais de perto ali, tá? Nós temos as referências na última ali onde ela está de passista. Isso, ali nós temos também a... Depois eu posso colocar também como perfeito. Informação no tá? Moodle, porque é bem interessante. Posso interromper? Claro, por favor, até porque, se nós pensarmos, ela está com o cabelo totalmente estruturado, especialmente nas imagens de cima. Certo. Que ela está com esse tecido azul, eu não sei como você descreve isso, o cabelo dela está totalmente arrumado, né? Isso, inclusive ela está com bananas ali em cima, né? Fazendo uma referência à figura de Carmen Miranda. Né? Como se ela vestisse a personagem da Carmen Miranda também. Isso é interessante a gente observar, né? Claro, e a maquiagem também, ela é bastante significativa, me parece. Sim, tem bastante glamour, né? E depois, aqui ela está com patins e o paetê, o cabelo então está com plumas, tem um arranjo com plumas. Exatamente, e que com certeza é personalizadíssimo, feito pelo Valério Araújo. E plumas são, dos artigos para carnaval, são normalmente os itens mais caros. Sem dúvida. Não é? Eu não conheço muito, talvez você possa dizer mais, mas pluma é caríssimo. É caríssimo. De qualquer forma. Claro que existem plumas e plumas, né? Mas, com certeza, as que Vogue elege são as melhores. Né? Exatamente. As melhores. Tudo isso que o professor Jair está colocando é para que a gente perceba o caráter distintivo, né? Que a Vogue tenta marcar o tempo todo e que ela é permitida justamente por esse ethos que a branquidade vende ali na Vogue, né? Isso. E daí, aproveitando esse diferencial, só vou fazer um gancho antes de você continuar. Ótimo. Você poderia falar um pouco sobre essa materialidade da Vogue, o papel, para pensar, porque você disse que um pouco antes que é objeto de colecionadores e colecionadoras. Certo. Por quê? Exatamente. Essa questão que o Jair chama atenção, que se refere à materialidade do suporte, que a gente chama, né? Entendendo a revista como um suporte, um impresso da mídia, né? Ela é fundamental no caso de Vogue, realmente. A gente percebe pelo tipo de papel, né? A capa ela é como se fosse um gloss, né? Ela tem um tratamento impermeabilizante bem diferenciado. A grafia, né, da sua marca registrada, que é Vogue, ela, de tempos em tempos, ela vem em dourado, né? Ela trabalha com um sumário diferenciado das outras revistas de moda, por isso que é interessante fazer até estudos, né, mais comparativos entre, por exemplo, Vogue e Elle, né, ou Marie Claire, né, que foi uma revista que também era da França e que foi importada para o Brasil, né? Então tudo isso você também tem que entrar na história dos periódicos no Brasil, né? No papel que a imprensa feminina teve para que a Vogue conseguisse alcançar o status que ela alcançou em termos de impresso. E ela não é uma revista que tem uma tiragem de que a gente pode dizer de massa, né? No Brasil ela tem em torno de 200 mil leitoras e a Vogue Paris um pouco mais de 1 milhão de leitoras, né? Então não é uma alta tiragem. E além da materialidade do suporte, é o conteúdo também que faz toda a diferença, né? Mas claro que esse conteúdo, o primeiro contato que se tem com a revista é com a sua materialidade, né? E ela é uma revista em que ela é tida então como uma revista de coleção, uma revista muitas vezes de arte e não só de moda, né? Por essa potência estética mesmo, por isso que nós falamos sobre Vogue Ken, né? A qualidade que ela tem estética, de mostrar esse corpo branco, que faz de Vogue uma revista com um diferencial bastante grande no mercado da imprensa feminina, né? Nacional e internacional. Até né? porque se pensa muito, isso que você falou entre moda e arte, e aí eu também estou pensando no estilo de se vestir, o estilo mesmo, a construção dessa personalidade como uma proposta sempre, como uma arte. Um estilo, ele está voltado para quem se dedica a construir um estilo de propostas de roupas e acessórios, não Isso, de maneira estratégica. De maneira inclusive. Estratégica, inclusive. Exatamente. Né? Para brincar, porque não pode, porque se nós pensarmos, a Vogue não está tão distante, porque
nós estamos a todo momento sendo contaminados por entrevistas e documentários da São Paulo Fashion Week, ou outros programas dedicados à moda. E aí sempre se retoma isso, essa questão do estilo, de se vestir, do como se vestir, do glamour e da personalidade e da singularidade desses sujeitos, né? Exatamente, né? E no caso de Vogue, essa singularidade ela tem uma conotação maior ainda, né? Porque nesse caso do editorial Folia de Rainha, está muito claro como que ela se apropria, né, de signos da nossa cultura popular, como nesse caso é o carnaval e também o universo da rua, né? Falando em streetwear, ou seja, aquela moda que vem da rua, também é bem forte nos Estados Unidos, né, para mesclar, né, aí outros significantes, como a figura da Carmen Miranda, né, como a menina patinadora, como a passista da escola de samba, né. Então tudo isso representa esteticamente uma identidade nacional brasileira e que a Vogue quer mostrar que é democrática, que é multicultural, né, aquele famoso discurso do multiculturalismo, né, que a democracia racial, né, então isso é uma representação bastante forte, mas que no fundo, por exemplo, se formos analisar que essa modelo, ela não tem nenhum outro cenário que ajude ela a compor essa temática do carnaval, a não ser um fundo branco, né, nós podemos também questionar até que ponto essa neutralidade, né, tendo em vista então a produção dessa branquidade, não esteja conotando uma vontade de domesticação, de segurança e mesmo de limpeza, né, como Peter Fry já colocou na década de 80. A higienização é muito importante, né? Exatamente. Para a civilidade. Isso. Tá? Então isso aí também, às vezes, né, convido, né, os seus alunos, quem está nesta aula, a refletir um pouco mais sobre isso, né, analisar não só o corpo, mas o que está em torno dele nos editoriais de moda, isso é muito importante, né? Então a Carol Trentini, ela é jovem, ela é alta, ela é magra, ela é loira, ela tem olhos claros, né, cabelos lisos. Ela possui uma forma do que Denilson, que também está na nossa bibliografia, qualificou como uma forma extrema de brancura. Assim como a Xuxa já foi problematizada também dentro dessa forma extrema da brancura. Tá? Então nós temos ali a brancura, né, esteticamente associada à virtude, à luz, à pureza, a uma ideia de exclusividade, como o professor Jair comentou, né, a excepcionalidade, a transcendência, civilização, e até mesmo autocontrole, porque as posturas dela são muito bem dosadas, né? Ela está entre aquele jogo da sensualidade, aí é que a gente vê a presença e a ausência da figura da mulata, né? E que é quebrada também com essa postura da moda, que é uma postura mais geométrica, mais, né, aquele corpo bem magro, que não tem muitas curvas, e que trabalha ângulos, né? Como nós podemos traçar vários eixos ali, uma coisa mais rígida, né, que é para marcar o universo da moda. Não, o carnaval está aqui, a rua está aqui, mas é o universo da alta moda e do prêt-à-porter de luxo, não é o carnaval lá da rua popular, né? Aqui não tem, né, é por isso que ela exotiza, né, o popular, tá? Então é interessante a gente pensar em todas essas questões, né, o universo do esporte, né, como alguns gestos e a própria nudez revelada também confirmam, né, essa negação e ao mesmo tempo lembrança, né, da figura da mulata, certo? Assim como a figura mítica que comentamos ali na segunda imagem, ela de Carmen Miranda, né, personificando a mítica baiana, né, estilizada, podemos dizer assim, da década de 40 e de 50. E também desse universo do cinema, da televisão, deste boom, de todo esse imaginário, este outro imaginário que exatamente, porque o laço identitário da Carmen Miranda não era com a tradição baiana, né? Ela se fez, né, cantando a Bahia, mas não, era com o mundo do entretenimento, como o professor Jair bem colocou, exatamente, né? É o show, é o espetáculo, né? Uhum. Tá? Então vamos partindo já para as considerações finais, né? Que eu acho que é interessante a gente refletir um pouquinho mais sobre elas. O primeiro ponto interessante, que eu espero que tenha, né, essa explanação tenha ajudado a pensar, é como a raça, né, ela é uma importante construção discursiva
que organiza a diferença e ao mesmo tempo em que é um significante flutuante, como Stuart Hall colocou ano passado, né, numa obra dele. Significante no sentido que é um signo, que significa algo, mas esse algo ele é flutuante, né, dependendo do contexto em que ele é utilizado e mesmo por quem ele é visto, né, e analisado. Então, há sempre uma relação nessa análise, nessa percepção, ela é relacional. Essa produção também, seja ela conservadora ou revolucionária, ela tem como objetivo maior garantir o privilégio racial branco, naturalizando desigualdades econômicas e socioculturais de classe, étnico-raciais, sexuais e de gênero. Acho que essa é uma primeira consideração que vem diretamente, está ligada, né, a esse privilégio branco. A segunda consideração é que a violência simbólica instituída por essa matriz discursiva, né, condenada da editora da Vogue, no Brasil, é exemplar de como Patrícia Carta e colaboradores dispõem apenas de instrumentos fornecidos pelo conhecimento geral, comum, gerado para pensar sobre a relação com ela, uma vez que não podem discordar do poder simbólico estrangeiro, né? O que Pierre Bourdieu diria que isso é uma forma incorporada da relação da dominação, né? Ela é natural apenas aparentemente. E por fim, quero colocar aqui um pouquinho para pensar, né, futuros trabalhos também, que a emergência de modelos brasileiras com ascendência negra e indígena do campo da moda internacional, como está acontecendo inclusive, né, atualmente, há 4 ou 5 modelos com essa descendência que estão desfilando lá fora, ela pode estar indicando que a mestiçagem ganha aos poucos certa visibilidade social. Mas lembremos que o imaginário mestiço remete historicamente a uma ambígua criação de signos corpóreos ligados às identidades nacionais. Como é o caso, por exemplo, que nós vimos da Carmen Miranda, né? E outras figuras mais, né? Que nos convidam a pensar, né, esse imaginário mestiço, né? Há uma tensão, há uma ambiguidade, né, nesses signos. Muitos são naturalizados, mas não se consegue, né, fazer com que não se pense sobre eles, né? Não se pense sobre essas produções. E o nosso olhar como pesquisador das áreas humanas e sociais, né, é pensar e desconstruir, desnaturalizar, né? E como também profissionais no espaço escolar, porque isso também, de certa forma, está tensionado nos espaços escolares. Nós, em sala de aula, mesmo que nós estejamos aqui trabalhando com uma materialidade impressa, como direta e indiretamente nós percebemos isso nas nossas situações. Eu estou puxando, inclusive, porque como a disciplina é Literatura e Ensino 2 e todas as alunas e alunos estão às vésperas de se formarem, no próximo semestre as disciplinas se encerram, o curso se encerra, para pensarmos isso como essa representação de uma figura branca é também uma representação que não acontece apenas na revista, mas também em outros lugares, em outros espaços e talvez inclusive na escola. Exatamente, até porque foi Bourdieu mesmo quem falou, né? Essa socialização que nós falamos no início, né? Que a brancura ela é socialmente construída. A revista é um dos agentes, né? Mas tem a escola, né? A revista está dentro das mídias, né? Mas tem a escola, o Estado, né? A igreja, né? As várias instituições que fazem parte do nosso dia a dia, elas também nos socializam. Claro. Nossa, e a escola, então, grandemente, né? E agora eu estava lembrando do filme Entre os Muros da Escola, Entre les murs, né? Isso, daquele professor que dá aula na periferia, né? Exatamente. Aquele filme é bárbaro. Nossa, quem não assistiu... E só retomando um pouquinho ainda o seu ponto número 2 com relação à violência simbólica e o simbólico estrangeiro, eu me lembrei agora que outro dia eu passei na frente de uma agência de viagem. Sim. E os pacotes turísticos eram justamente para destinos ou na Europa ou para os Estados Unidos. Certo. Como os lugares onde as pessoas desejam passar férias. Os únicos lugares possíveis. Não se imagina férias em um outro espaço mais exótico, entre aspas,
muitas aspas, porque não está neste mercado, neste espaço de uma civilidade exacerbada, onde há um consumo, onde eu possa ter história e cultura, no sentido mais... Nós pensamos, é porque eu vou para a Europa a viajar, porque lá eu vou poder visitar muitos museus, muitas bibliotecas, muitos lugares, como se apenas estes espaços que legitimam justamente um empoderamento historicamente construído, né? Isso, e é interessante quando, né, a gente vê essas pessoas migrando e indo a esses grandes centros, né, simbolicamente falando, é impressionante como elas querem registrar que elas estiveram lá, né? Elas vão nos monumentos que são, né, tidos como clássicos, né? Como Paris tem a Tour Eiffel, que estava lá no editorial sobre o Ça c'est Paris, que nós analisamos primeiro, né? Falando da figura da parisiense. Não sei se os alunos repararam, mas a torre estava numa lingerie, né? Fazia parte da primeira imagem, ela abria o editorial. E que, né, não por acaso também é chamada de a Dama de Ferro. Exatamente. Isso também é um dado muito importante. Daria um estudo muito interessante. Para pensar uma Dama de Ferro representada numa lingerie. Né? Dentro desse discurso que ela produz, dessa mulher livre republicana, que fuma, que deixa os seios à mostra, que usa e abusa de transparências, que tem uma atitude meio indiferente no olhar. Claro. Né? Que é como a Karine Roitfeld coloca ali, essa feminilidade da parisienne, ela é mesmo, mal se consegue se captar, é difícil colocar em palavras como ela se comporta. Né? Se vocês assistirem Coco antes de Chanel, vão perceber a atriz em muitas cenas fumando ou pegando o cigarro, até ela construir também uma vestimenta, uma indumentária que seja masculinizadas entre aspas, com calça. Certo, exatamente. A camisa branca, né? Branca. Que é uma peça clássica que ela usou muito no filme, né? Exatamente. A própria atriz. A própria né? atriz. Porque é Audrey Tautou e não outra. Né? Então tudo isso também há uma produção discursiva, né? Sobre Paris, sobre a França e principalmente sobre o universo da moda e da alta costura. Claro. Né? E também porque a Audrey, ela é garota propaganda, né? É a queridinha. A queridinha. Ela ainda faz o comercial do perfume. Faz. Né, E hoje nós estamos com Gisele Bündchen representando a Chanel, né, fazendo o novo rosto da Chanel, quer dizer, né, então para você ver, e é interessante também, claro que daria um outro estudo, mas a figura da Gisele Bündchen também é bastante contraditória nessa mídia transnacional, né, ela circula entre países, fotografa para várias revistas, né, e é interessante como se tira o traço dela étnico latino, né, de um discurso, nunca é acompanhado. Né? Apenas linguisticamente se fala que ela é sensual, que ela tem uma naturalidade, né? Naturalizando também a espontaneidade, a juventude, mas jamais se fala, né, que ela realmente tem traços latinos, porque ela é de descendência europeia. Claro, com né? certeza. Que também é um passaporte. E também, exato, e também se pensarmos no caso da Gisele, ela é mãe, não é? Sim. Se pensarmos nisso, ela é tão perfeita e tão modelo que ela não, salvo a criança, não há um resquício, um indício no corpo dela de que ela seja mãe. A maternidade, inclusive, porque eu estou pensando no público da Vogue, né? Sem dúvida. Agora, retomando isso, a maternidade ela não existe neste caso, porque são mulheres muito jovens, é para um público que se pensa jovem. Exatamente. Né, um público que não tem a sua experiência. Exato. Né, ou que não se dedique ainda à maternidade. Ou exclusivamente a ou ela. Exclusivamente. Né? Tem razão. E no caso da Vogue Paris até se justifica porque a maternidade é vista de modo diferente lá. No contexto europeu, no sem contexto dúvida. europeu. Lá o homem tem muito mais autonomia, né? O homem ocupa um papel social bem participativo em relação à criação dos filhos. Exatamente. Né? O que no Brasil é bem diferente, né? Por isso que no Brasil a gente segue muito mais, chegando a uma conclusão de que a nossa branquidade é conservadora. Né? E é muito patriarcal. Bastante patriarcal, exatamente. Dani, muito obrigado por ter aceito o convite de vir falar sobre a sua pesquisa. Lembrando um pouco que dessas interseccionalidades que nós estávamos discutindo agora, a Daniela
é uma das pesquisadoras do Instituto de Estudos de Gênero aqui da UFSC, e agora em fevereiro você volta para Paris para continuar sua pesquisa. Isso, abordando agora a questão da latinidade, né, focando somente nas edições de Vogue Paris, e como que ela vê, né, ela tem números dedicados exclusivamente ao México, ao Peru, ao Brasil, à Argentina, né, então eu gostaria de fazer agora, passar um olhar sobre essas produções e quem é esse outro latino, né, que está lá na revista. Então, desejo publicamente, neste espaço do vídeo, boa pesquisa no seu pós-doutorado. Muito obrigada, Jair. Obrigado. Obrigada.